Olá, prezado utilizador. Tranquilo? Meu nome é. Venho por meio deste vídeo dar algumas dicas sobre três temas. Temas estes que são muito importantes nos dias de hoje, quando falamos de sistema informático e computador. Temas esses são partição do disco duro, segurança do sistema operativo e tarefas automáticas. Vamos tratar do programador de tarefas automáticas. Antes, deixe-me-vos dizer que eu sou estudante da Universidade Católica de Angola, Faculdade de Engenharia, curso de Informática. E desde já agradecer ao professor Ives, titular da cadeira de Sistema Operativo, que nos dá esta oportunidade de aprender e por meio deste vídeo poder ensinar alguma coisa. Vamos então começar por particionar o disco duro. Particionar o disco duro acaba por ser muito importante para o desempenho do computador. Se quisermos ter um melhor desempenho do computador, então é aconselhável particionar o disco duro. Particionar o disco duro melhora o desempenho do computador no que toca à velocidade de resposta. Então vamos lá aprender a particionar o disco duro. Para particionar o disco duro, o caminho é botão iniciar a partir da área de trabalho, não é? E vamos por cima do menu computador, clicamos com o botão direito do mouse em gerir. Com o botão esquerdo clicamos em gerir. Depois guardamos um momentinho e nos é apresentada a gestão de computadores. Na gestão de computadores temos ferramentas de sistema e armazenamento. Mas o que nos interessa por agora é armazenamento, e no armazenamento vamos em gestão de computadores, onde nos será apresentado os discos que temos. Temos aqui o disco C, o disco D e o disco F, e um disco sistema reservado. E é a partir daqui que começamos a idealizar a partição do disco duro. Então, vamos trabalhar sobre o disco F. O disco F faria F. Caros, para particionar o disco duro, vamos por cima do disco, que nesse caso o disco F, clicamos com o botão direito e vamos reduzir volume, porque não temos espaço disponível para criar outro disco. Clicamos em reduzir volume para termos algum volume disponível para criar outro disco e assim particionar o disco F. E nos é apresentado uma janela reduzir F, tamanho total com o tamanho total antes da redução, tamanho do espaço da redução disponível. Pedem-nos para introduzir a quantidade de espaço a reduzir em megabytes e o tamanho total da redução. Isso que será o espaço livre que teremos. Então vamos optar por 10.000 megabytes. E neste caso queremos livres 10.000 megabytes para poder criar depois outro disco. Clicamos em reduzir e no instante reduzimos o disco F para 9.76 GB e temos um outro disco, ou seja, o espaço livre com 9.77 GB.
Para podermos criar outro disco, por cima do espaço livre, clicamos no botão direito e vamos escolher a opção Novo Volume. Novo volume, vem a janela de assistente novos volumes, a dar as boas-vindas, podemos clicar em seguinte e depois nos pedem para colocar o tamanho que nós queremos para o novo disco. Podemos escolher todo o tamanho do espaço livre que vem já selecionado, mas vamos fazer diferente. Vamos escolher só 5000 MB. Usamos a quantidade 5000 MB. A quantidade é sempre em megabyte quando nos pedem para inserir. Clicamos em seguinte. Escolhemos uma letra para o disco. Vamos deixar a letra G e clicamos em seguinte. Escolhemos a opção formatar este volume com as seguintes definições e escolhemos uma etiqueta para o volume. Vamos escolher Beulah e clicamos novamente em seguinte. Depois vem o concluir assistente, clicamos em concluir e estão dadas as orientações para termos o novo disco e aguardamos, porque o disco precisa formatar, está a formatar e pronto, temos um novo disco aqui, o disco Beulah com a letra G, o disco G, etiqueta Beulah, e temos ainda um espaço livre de 4.88 GB porque não usamos. Se quisermos podemos criar aqui outro disco nesse espaço livre como quisermos, mas isso fica a vosso critério. Vamos agora aprender então a eliminar o disco duro criado, que também dá a partir daqui. Então, por cima do disco duro clicamos no botão direito, sempre no botão direito, e com o botão esquerdo clicamos em eliminar volume. Depois é só clicar em sim que o disco desaparece e aquele valor do disco, o tamanho do disco em gigabytes, passa para o espaço livre, que agora já é de 9.77. E podemos também adicionar esse espaço livre a um disco. Vamos adicionar mesmo espaço livre ao disco F para devolvermos o espaço que ele tinha. Clicamos no botão direito por cima do disco que queremos aumentar o volume e escolhemos a opção expandir volume. Depois é só clicar em seguinte no assistente, ele já seleciona todo o espaço livre e é o espaço que vamos adicionar e clicamos em concluir e como podem ver o disco faria volta a ter o tamanho que tinha antes. Para continuar vamos ver o programador de tarefas. Programador de tarefas, mesmo no gestão de computadores, clicamos em ferramentas de sistema e escolhemos o programador de tarefas. Guardamos um bocadinho até ele ler todas as tarefas que tem programadas e depois está em condições para uso. Para criar uma tarefa automática, neste caso, vamos exemplificar com criar tarefa básica. Escolhemos uma das opções, temos criar tarefa básica ou criar tarefa personalizada. Mas vamos criar tarefa básica para ilustrar. Então clicamos em criar tarefa básica, guardamos um momentinho até surgir a janela assistente de criação de tarefas básicas. Pedem-nos o nome da tarefa, vamos lá usar a tarefa exemplo, podemos pôr uma descrição qualquer, mas não é necessário, não é extremamente necessário. Clicamos em seguinte e pedem-nos para selecionar quando pretendemos iniciar a tarefa. Podemos escolher qualquer das opções, vamos optar por quando inicio sessão. Clicamos em seguinte, que a ação pretende que a tarefa efetue.
temos as opções: quer que a tarefa inicie um programa, que envie uma mensagem de correio eletrônico ou apresentar uma mensagem. Vamos optar pela opção apresentar uma mensagem, mas podemos sempre escolher uma outra opção. Então a minha opção é apresentar uma mensagem. Clicamos em seguinte e pedem-nos o título da mensagem. Vamos pôr o título tudo maiúsculo. Vamos lá. Pedem-nos também para escrever a mensagem que queremos que seja apresentada. A vida é dura. É a mensagem que eu escolho. Feito isso, clicamos em seguinte e pedem-nos para concluir. E concluímos. E verifiquem aqui, é atualizada a tarefa. E então é aconselhável verificar se a tarefa está atualizada. Então vamos lá ver, procurar exemplo aqui em tarefas ativas. Temos aqui a tarefa exemplo. Ok, e assim está criada uma tarefa automática. Quando eu iniciar sessão, aparecerá a mensagem com o título Iris, a mensagem A Vida é Dura. É só iniciar a sessão que a mensagem aparece. Então vamos dar 2 cliques por cima da tarefa para executarmos, para que vocês possam ver como é que ela abrirá quando se iniciar a sessão. Quando se iniciar a sessão ela aparece automaticamente, mas aqui vamos ilustrar pedindo para executar a tarefa. Clicamos no botão direito, executar, e aguardamos um momentinho e só verificar aqui que a tarefa é executada. Temos aqui a mensagem: a vida é dura. Pois clicamos em OK e ela desaparece. Ok, e podemos também eliminar a tarefa sem problemas. Para eliminar a tarefa, clicamos no botão direito em eliminar. Nós podemos antes desativar, só para que ela não execute quando iniciamos a sessão. Nós vamos lá eliminar para que vocês possam ver que ela desaparece mesmo. Clicamos em sim e já não temos a tarefa exemplo. Desapareceu. Vamos então tratar agora de segurança. Nos dias de hoje é primordial assegurarmos o nosso sistema. Os sistemas operativos são muito vulneráveis a vírus e a invasões e a invasores. Então, quando temos um computador com um sistema operativo instalado, a primeira medida de segurança deve ser a instalação de um antivírus. Devemos sempre instalar um antivírus para proteger o nosso computador. Esse é o primeiro conselho, porque os vírus existem mesmo para danificar os computadores e roubar informação. Agora é mais do que nunca para roubar informação que seja útil de alguma forma para quem invade o teu sistema. E outra dica para proteger o seu computador é a instalação de firewall. O firewall também combate os invasores da internet e os vírus acabam por procurar sempre uma porta na rede internet para levar a informação até o invasor, e assim vemos prejudicado o nosso sistema informático, o nosso sistema operativo, o nosso computador. Mas ainda assim, o maior problema
de segurança para os sistemas informáticos, para o computador, para o software, é o homem. São as pessoas que nos rodeiam. Nunca sabemos quando é que alguém quer nos fazer mal, quando é que alguém quer retirar alguma coisa do nosso computador, roubar, quando é que alguém quer nos prejudicar de alguma maneira. Então é necessário levarmos em conta que não podemos confiar cegamente nem nos nossos irmãos, nossa namorada, os nossos amigos. Nunca é demais assegurar-se. Então, quero com isso vos fazer perceber que quando compramos um computador é necessário configurarmos o computador para a criação de conta. Devemos criar contas no computador, uma conta para o administrador, que é o dono, outra conta para o convidado, para quem quer usar o seu computador, e para que esse alguém não tenha acesso direto às suas informações, ao que tem no seu computador, criamos uma conta para que essa pessoa desfrute do teu sistema, mas sem tomar contacto direto com o que só diz respeito a si. Então, para isso, vamos também no menu iniciar, clicamos em painel de controle e contas de utilizador, selecionamos contas de utilizador. Temos aqui uma gama de opções, mas o que nós queremos é gerir conta. Devemos clicar em gerir conta. Eu já tenho uma conta e isto que aparece aqui, onde passo o mouse, tem a ver com a minha conta criada, mas quando não há uma conta criada, devemos clicar em gerir outra conta. Ok, então clicamos em criar uma nova conta, pedem-nos o nome da conta, e temos a conta utilizador padrão e a conta administrador. A sua conta, para si que é dono do computador, deve ser a conta administrador. Para quem não é dono do computador, deve ser uma conta utilizador padrão. Então, se for uma conta para si, clicas em administrador. Se for uma conta para outra pessoa, clicas em utilizador padrão. Vamos clicar em utilizador padrão porque vamos criar uma conta para outra pessoa, porque uma conta administrador normalmente é configurada quando compramos o computador. Assim que ligamos a primeira vez, pedem-nos para configurar. Criar conta. Esse nome já existe. Vamos só RRR, uma conta. E clicamos em criar conta. E é criada a conta. Temos então uma conta RRR. Se clicarmos por cima da conta, vamos poder alterar o nome da conta, criar uma palavra passe e tudo mais. E aqui é que reside o segredo: criar a palavra passe. Para o convidado, não precisas criar a palavra passe e ele entra direto. Mas para si, quando crias uma conta administrador, é extremamente aconselhável criar uma palavra passe. E com a palavra passe, só tu terás acesso à conta administrador e desta maneira tens garantida a segurança da tua conta administrador. É aconselhável também criar uma palavra passe na BIOS. Temos acesso a BIOS quando ligamos o computador e clicamos repetidas vezes em F2. Temos lá a BIOS e a partir de lá conseguimos criar uma palavra passe. Vamos então ilustrar como criar uma palavra passe também a partir daqui. Clicamos em criar uma palavra passe, são iguais, vamos lá ver. Tem uma cápsula.
criar a palavra passe, e assim temos uma palavra passe. Para ter acesso a essa conta, vamos precisar da palavra passe. E para eliminar conta, é também no gerir contas, é só clicar na opção eliminar conta, mas podemos também alterar o tipo de conta, passar de utilizador para administrador. Podemos alterar a imagem aqui e vamos lá clicar em eliminar conta. Para eliminar a conta, vocês verem como é que é, e tem a conta eliminada. Outra dica de segurança é o gpdit, um comando que nos leva ao interior do computador, onde podemos configurar o computador à nossa maneira e restringir algumas ações para quem não é convidado, ou para nós mesmos, para que o nosso computador não fique vulnerável. Então, para ter acesso ao gpdit, vamos à linha de comandos e escolhemos o comando gpdit.msc. Escrito o comando, clicamos enter e aguardamos que já nos é apresentada a janela com o editor de políticas de grupo local. Configuramos o nosso computador à nossa maneira. Temos aqui configuração do computador e configuração de utilizador. Vamos lá ver como é que funciona. Vamos exemplificar para vocês terem um contacto. No configuração de utilizador, podemos configurar o nosso computador à nossa maneira para que seja mais fácil para nós manejar ou mais complicado para quem não é dono do nosso computador, e acaba por ser também uma dica de segurança, porque assim não fica fácil abusar do nosso computador. Então, só para vocês terem noção, a partir daqui podemos ocultar e desativar todos os ícones do nosso computador. Não sei se vocês repararam, mas o meu ambiente de trabalho está sem ícones nenhum. Então, para isso, clicamos duas vezes na opção que queremos, que é ocultar e desativar todos os ícones do ambiente de trabalho. Ativado, clicamos em aplicar, depois OK, e depois é só reiniciar a sessão e veremos que os ícones desaparecem. Mas para voltar também é muito simples, é só ir de novo em ocultar e desativar todos os ícones do ambiente de trabalho com 2 cliques e escolher desativado ou não configurado e aplicar, clicar OK, e temos a nossa opção feita. Então, quando reiniciar a sessão, verá que os ícones voltam a aparecer. E isso é só uma pequena ilustração do que podemos fazer a partir daqui do gpdit. Isso é mesmo configuração direta do nosso computador num sítio só. Em vez de estarmos a fazer por partes e por um monte de caminhos, aqui no gpdit conseguimos configurar o computador à nossa maneira e de forma direta. Vamos lá sair do gpdit. Espero que tenham compreendido. Há outra dica que eu quero deixar sobre a partilha de pastas. Partilhar pastas também acaba por ser uma dica
de segurança. Vamos lá no explorador do Windows e escolher uma pasta. Então, para partilhar pasta, então vamos começar por... Antes vou criar aqui uma nova pasta. A partilha de pasta faz com que deixemos acesso aos outros utilizadores ou restringimos acesso a outros utilizadores à pasta em causa, a pasta partilhada ou sem partilha. Selecionada a pasta, clicamos com o botão direito e escolhemos a opção partilhar pasta. E temos aqui uma gama de opções, mas é mais aconselhável escolher a opção de pessoas específicas. E escolhemos aqui neste retângulo com quem queremos partilhar. Vamos clicar em convidado, que é uma outra conta, e clicamos em partilhar e a pasta é partilhada. Depois é só concluir. Neste caso, o utilizador convidado também consegue utilizar essa pasta, nova pasta, mas posso alterar clicando por cima da pasta com o botão direito, escolher ninguém e parar partilha. Então mais ninguém partilhará, nem mais ninguém partilhará essa pasta com o dono do computador. Então, espero que tenha sido claro, que vos tenha ajudado. Vou então desta forma me despedir e vemo-nos numa outra ocasião. Para quem tiver alguma dúvida, precisar de alguma ajuda, é só comentar no vídeo que, se eu puder, ajudo sem problemas. Até já, vemo-nos por aí.